Pessoal, voltando, vamos falar sobre as tendências progressistas. Bom, como eu falei para vocês, foram divididos em duas, né? As liberais e as progressistas. Bom, as progressistas, elas pensam mais no aspecto político da educação. Então, é nessa época aqui que surge o projeto político-pedagógico da educação, né? Então, por que um projeto político-pedagógico? Porque não há mais uma desvinculação da escola com os problemas ou com os aspectos políticos, econômicos e sociais da sociedade. Agora começa-se a pensar que todos esses fatores eles influenciam direta e indiretamente na educação. Por isso, a escola ela deve se planejar, ela deve abarcar todos esses aspectos em sua prática pedagógica, no seu dia a dia, tá bom? Então, a primeira tendência ali das tendências progressistas, a gente tem a tendência libertária, que defende o anarquismo. O anarquismo aqui não é a ausência total de regras, tá? Mas é uma forma de governo que ela é estimulada, né, estipulada pelo povo ou pelo grupo social. Então aqui a gente tem a formação dos conselhos, tá? Uma escola que o currículo e o método não é definido pelo Estado, mas pelo grupo ali que que dirige essa escola, tá bom? Então a gente tem o quê? Aqui a gente tem um distanciamento da burocracia do Estado. O papel do professor é mediador, orientador, catalisador. Por que catalisador? Porque ele deve lançar desafios ao aluno, tá? E o papel dele é propor conteúdos e problemas práticos, ou seja, sem cobrança ou sem exame ao aluno, tá bom? Falando, né? Terminando essa tendência libertária, nós vamos falar da tendência libertadora, que é a tendência do meu. Do meu crush aí, que é a tendência do Paulo Freire, tá bom, gente? O que Paulo Freire defendia? Que a gente deve educar fora de sala de aula, em ambientes diferenciados. A educação, ela não termina na sala de aula, é uma educação para a vida, tá bem? Então, nós vamos começar aí falando sobre qual a concepção de ser humano para Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire, ele define o ser humano como um ser histórico. O que é um ser histórico? É um ser que é construído a cada dia, um ser que é construído mediante as suas experiências, mediante as suas vivências. Mas não apenas um ser que é construído, mas um ser que também constrói, ou seja, um ser humano, né? Um ser que recebe, mas ele também ajuda a construir a história da humanidade, tá? Então, por isso, ele é um ser em constante transformação, o que é diferente do determinismo. Qual que é o determinismo? O que é o determinismo, né? É aquela corrente em que o ser humano ele tem um determinado eixo para seguir na vida e isso é imutável, tá? Então, o que é uma prática determinista na educação? É aquele pensamento que pensa, por exemplo, o analfabeto não nasceu para ser alfabetizado, tá? E já para Paulo Freire, não. O analfabeto não nasceu para ser analfabeto. O analfabeto, ele pode ser sim transformado. E tudo isso depende do quê? De outro ser humano influenciar aí na história desse analfabeto, desse ser humano. Então, ele considera que a escola é um ambiente de transformação social. Por quê? Porque através da sua racionalidade, através das relações que a gente estabelece ali com o ser humano, né, a gente transforma o outro ser humano, mas a gente também é transformado. Então, os conteúdos não valorizam o programa curricular formal, tá? Ele critica a educação bancária, que são aqueles conteúdos depositados nos alunos, né? Simplesmente por aprender, né? Não utiliza, eles não utilizarão, não terão muita utilidade em sua vida prática, ou os alunos sequer pensarão sobre esse conteúdo que eles vão aprender. Ele critica justamente isso, tá?
Então, ele valoriza os temas geradores, né? Ele valoriza a participação social, o trabalho, as relações sociais. Bom, o que são temas geradores para Paulo Freire? São temas que condizem com a realidade do aluno. Então, se eu quero abordar, por exemplo, a situação de política, né, de participação política, eu posso começar, até que eu dei o exemplo para vocês. A tia de fulana de tal, da Mariazinha ali, por exemplo, morreu de dengue hemorrágica. Bom, pessoal, vamos ali começar a falar, então, por que tem dengue, né? Como que surge? Então, são temas geradores que a gente pode abordar. Participação política, a gente pode abordar a questão do saneamento, né? A questão da vacinação. Então, são temas que dão origem a outros conteúdos do campo científico, tá bom? Ele prima também pela valorização das experiências do aluno e também do diálogo entre professor e aluno. Por quê? Porque é através do diálogo, é através dessa relação que se constrói conhecimento, tá bom? Ele fala também que sobre um estado de opressão. Por quê? Porque ele fala que o papel do professor, o papel da escola é permitir que o aluno tenha consciente sobre a sociedade, sobre a realidade, sobre o ideal da classe dominante. Por quê? Somente ele tendo consciência de que ele é um oprimido, que ele vai começar a lutar sobre isso. Tá bom? Então, para ele, nós temos um estado de opressão. Por que é um estado de opressão? Porque ele oprime a massa popular. Tá bom? Então, ele fala lá, ó, que a educação ela é uma ação de reflexão e de ação. Por quê? Porque, primeiro, ela parte para a observação da realidade, que é a ação. Reflexão, o indivíduo se reconhece como oprimido. E por que ação, de novo? Porque ele trabalha para sair dessa situação do oprimido. Logo, a finalidade da educação é formar cidadãos críticos, tá certo? E por último, nós temos a tendência crítico-social dos conteúdos, que ela surge mais ou menos na década de 70, 80, que ela fala sobre os conteúdos universais, né? Que eles precisam ser difundidos, eles precisam ser ensinados, só que ligados, relacionados à realidade social do aluno, tá bom? Então, é nessa tendência aqui crítico-social que a gente tem o planejamento histórico crítico, que vocês utilizam, por exemplo, aí no município de Apucarana. Então, ele fala que uma escola, ela deve ofertar educação de qualidade, mas claro, mas que dentro das suas estruturas, né, dentro daquele conceito que ela está inserida. Não dá pra gente ideologizar um ensino de qualidade se a gente não tem condições de executá-lo, tá? Então, o papel do professor é de mediar o processo de ensino-aprendizagem, tá? E ele deve lançar o quê? Desafios ao aluno. Então, ele fala que o estudante ele tem uma visão fragmentada da realidade social e o professor, através da intervenção do professor, esse estudante vai formar uma visão organizada e unificada da realidade. Mas como assim? Bom, a Joana, né, o João, pode entender um pouquinho sobre qual o papel do prefeito, por exemplo. Mas ele não sabe como que se deu esse processo, né? Como que funcionam as eleições, por que existem as eleições. E o papel do professor é permitir que esse aluno tenha uma visão global da realidade. Bom, pessoal, era isso, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre o ensino da matemática e as tendências pedagógicas, ou seja, nós vamos abordar Fiorentino lá, que abordou alguns modos de ver e conceber a matemática, o ensino da matemática no Brasil, tá?